em diferentes momentos da nossa vida, em diferentes experiências, nós já sentimos a angústia do sofrimento. O sofrimento provoca angústia, questiona. Quantas vezes já sentimos dores físicas, já fomos acometidos por doenças, ou pessoas que amamos, que sofreram muito, que partiram, ou quantas vezes nós já sentimos o peso de uma crise financeira, uma crise nos relacionamentos, no namoro, na família, na vida profissional. Esta experiência, como eu disse para você, ela é tão humana, mas tão nossa, toca a vida de toda pessoa, que o próprio Deus não quis apenas se aproximar, mas quis assumir também o sofrimento e a dor. Basta pensar em Jesus na cruz, ou esta cena de Nossa Senhora da Piedade. Nós contemplamos de que Deus, e esta é a nossa fé, Deus tocou, assumiu a nossa história, e nos tocou sobretudo no sofrimento, na dor, na morte. É sobre isto que nos fala a liturgia desse final de semana, e está no centro a história de um grande homem, uma catequese bíblica, Jó. Mas antes de comentar esta leitura, o sofrimento, ele, além de ser difícil, e sofrer não é algo legal, exceto se for uma patologia, não é? Mas o sofrimento, ele sempre nos devolve a nós mesmos. Toda vez que nós sofremos, padecemos, ficamos doentes, entramos em crise, mais do que nunca nós refletimos sobre a vida, sobre os nossos caminhos, a direção que damos à nossa existência. Por isso o sofrimento é aquela experiência tão humana, tão nossa, que, como eu disse, nos devolve a vida para nós mesmos, com aquilo que ela tem de mais difícil, mais duro. E quando nós sofremos, sobretudo agora para nós que temos fé, que acreditamos em Deus, tantas vezes diante do sofrimento, nós tentamos dialogar com Deus dizendo: Senhor, por que eu estou sofrendo se eu tenho fé, se eu acredito? Por que em minha vida o sofrimento aparece se todos os dias eu te busco? Como pode, Senhor, o justo sofrer e o injusto estar aí tão bem? Como pode o injusto ter saúde, prosperar, e aqueles que são justos padecem? O sofrimento e a fé, ou melhor, o sofrimento, ele questiona a fé, questiona a presença de Deus na nossa vida e na vida daqueles que amamos. E como eu disse para você, no centro da liturgia de hoje está a experiência de um homem, Jó. Jó que era tão devoto, Jó que acreditava em Deus. O drama de Jó, mais do que o drama de um homem específico na história bíblica, é o drama de cada um de nós, é o drama da humanidade que padece, que sofre. Quantas vezes nós também experimentamos sentimentos ou experiências tão próximas, tão parecidas às de Jó, e assim como no coração de Jó, surgem em nosso coração questionamentos, perguntas: meu Deus, por que eu estou sofrendo? Por que a minha vida não vai para frente? Por que tanta dificuldade na minha casa, no meu relacionamento, na minha vida familiar, na minha vida financeira? As experiências de Jó, elas continuam tão atuais e dizem tanto para nós. Mas nós não queremos sofrer. O cristão não busca sofrer todos os dias. Mas, como eu disse para você, o sofrimento, ele está no nosso caminho, faz parte da nossa vida. E quando nós acolhemos o sofrimento à luz da experiência da fé, o sofrimento pode aperfeiçoar a nossa humanidade e despertar o nosso coração para a beleza da vida e para a presença do próprio Deus, que cura as nossas feridas e ressignifica todos os nossos sofrimentos. E como eu disse para você, Deus entende de sofrimento, Deus entende de dor, e por isso Ele próprio assumiu as dores da humanidade. Eu dizia na parte da manhã, na primeira missa, basta contemplar esta cena. O próprio Deus ferido, sangrando, morto, nas mãos de Maria. Deus que assume também o sofrimento para ressignificá-lo a partir da experiência da fé. Quero partilhar com você uma pequena história, uma história verdadeira que ilustra como nós podemos nos colocar diante do sofrimento. Durante a Segunda Guerra Mundial, você sabe aquilo que aconteceu, os horrores da Segunda Guerra Mundial, tantas pessoas que sofreram, perderam suas vidas.
judeus, mas também católicos, ciganos, homossexuais, enfim, que foram perseguidos, torturados, mortos nas câmaras de gás. Um dos prisioneiros, dos mais ilustres, se chamava Viktor Frankl e era um psiquiatra austríaco, grande cientista, escritor, conferencista, e por ser judeu ele foi preso no campo de concentração de Auschwitz, o pior deles, na Polônia, e ficou 3 anos neste campo de concentração. E sobreviveu, ele não morreu, por incrível que pareça. Depois ele foi morar nos Estados Unidos, se radicou nos Estados Unidos, e depois de uns 5, 6 anos, depois de ter encerrado a Segunda Guerra Mundial, a convite de uma revista norte-americana, ele voltou ao campo de concentração de Auschwitz. E, estando no campo de concentração, um repórter, uma das primeiras perguntas que este repórter fez para ele foi: Dr. Frankl, o senhor que é um homem de fé, que acredita em Deus, ele nasceu judeu, morreu judeu, o senhor passou 3 anos neste inferno, o senhor e outras pessoas passaram fome, frio, foram torturados, trabalhos forçados, o senhor viu muitas pessoas inocentes sendo mortas nas câmaras de gás, muitas pessoas que se lançavam contra as cercas elétricas para cometerem suicídio. Aqui era o inferno na terra, e você viveu 3 anos aqui e nada pôde fazer. Em nenhum momento você se perguntou onde Deus estava? E ele, sem muito pensar, respondeu de forma imediata: não, eu nunca me perguntei onde Deus estava, e sim onde a humanidade estava, que permitiu um campo de concentração surgir e exterminar tantas pessoas. Eu quero que você perceba a sutileza desta resposta. Não é perguntar se Deus está no sofrimento, ou se Deus não se importa com o sofrimento, mas diante do sofrimento, como está a minha humanidade? Como o sofrimento está me educando, aperfeiçoando os meus sentimentos, os meus afetos, educando a minha alma para estar em Deus? O sofrimento, vou repetir, não é a ausência de Deus. O sofrimento não é o silêncio de Deus. O sofrimento faz parte da minha vida, da tua vida. Agora, eu preciso escolher como estarei diante do sofrimento, na certeza de que Deus sempre acompanha os nossos dramas, as nossas dores, as inquietações do nosso coração. Todas as vezes que nós sofremos, nós também entramos num estado de paralisia. O sofrimento, ele tende a estagnar os nossos sentimentos, o movimento do nosso espírito. Quando nós sofremos, tal como esta mulher, nós ficamos passivos diante da vida. O texto nos mostra que nesse momento, Jesus sempre se aproxima. Quando nós sofremos, padecemos, Deus se aproxima para nos tocar no sofrimento, na dor, e nos fazer ver mais longe, nos fazer reerguer. Inclusive, o verbo aqui usado no original, o verbo levantar, é o mesmo que significa ressurreição. Esta mulher, a partir dessa experiência de fé, ela pôde ressuscitar, ela pôde voltar à vida. Diante das mazelas humanas, diante das contrariedades da própria vida, Deus não nos abandona. No sofrimento, Deus também nos toca, e pelo sofrimento nós podemos chegar a Ele. Como falamos tantas vezes, alguns chegam pelo amor a Deus, outros pela dor, pelo sofrimento. Não queiramos o sofrimento, mas ele faz parte da nossa vida, da nossa existência. E no sofrimento também é oportunidade de conversão e transformação. E diante dos sofrimentos da tua vida, tu não te desesperes. Não percas a esperança. Deus cuida de ti. Ele não quer o teu sofrimento e a tua dor. Aquilo que tu padeces pode ser também o caminho da tua conversão. O sofrimento é como que a pedra de toque do amor. Que Deus nos dê forças para seguirmos em frente, sem que o sofrimento nos roube a esperança e a alegria do coração. E para encerrar, ter fé
não é não sofrer. Ter fé é ter a certeza de que temos um Deus que está ao nosso lado, acompanha os nossos passos e não nos permite que nos prostremos diante das dores da vida. Deus está comigo e contigo. Acreditemos nesta palavra.